Gente, que bom estarmos juntos, né? Mais uma vez estarmos juntos. Nós estamos esse mês trabalhando a nossa identidade. Nós estamos falando sobre os nossos pilares, sobre aquilo que o Senhor tem nos dado como Igreja Abrace, como uma igreja família. E temos tido a honra, a oportunidade de aprendermos um pouquinho mais esse mês. No começo do mês nós falamos sobre a nossa missão, a missão mais importante das nossas vidas, e que é uma missão que ela não é só da Igreja Abrace. Esta missão é a missão da Igreja de Cristo, que é ser e fazer discípulos. Todos aqui desta igreja já viram os nossos quadros ali atrás? Que lindo, que lindos. Missão, visão, valores e propósitos da igreja. Aqueles quadros foram colocados ali para que sempre que nós entremos aqui, ou saiamos daqui, nós possamos chegar e entender: poxa vida, esta semana eu cumpri o meu chamado, eu cumpri a minha missão. E ao sairmos daqui, lembrarmos: poxa vida, eu tenho algo tão importante para fazer agora. E não nos esquecermos disso. O Senhor tem nos chamado para fazermos a diferença lá fora neste mundo. E a maneira de fazermos diferença é sendo discípulo de Cristo. Só Jesus pode transformar este mundo, só Jesus. E quando nós somos representantes de Cristo na terra, quando nós fazemos aquilo que Jesus nos ensinou a fazer, nos ordenou a fazer, automaticamente nós queremos que tudo aquilo que nós somos, outros também sejam. Tudo aquilo que nós temos, outros também tenham. E Jesus é a melhor coisa, é o maior presente, é o melhor presente que nós ganhamos e que nós podemos dar para alguém. Não perca a oportunidade de ser discípulo de Cristo e de fazer discípulos de Jesus, ganhando aqueles amigos, aqueles irmãos, parentes, colegas, para Cristo. Semana passada falamos sobre a visão da nossa igreja. Se como missão nós temos, se por missão nós somos e fazemos discípulos, a Igreja Abrace, ela tem uma visão de ser uma igreja família. Olha que coisa linda, uma igreja família, onde um irrita o outro. A gente sabe que na família é assim, né? Mas aqui a gente, além de um irritar o outro, a gente também ama um ao outro. Esta é a visão que o Senhor nos deu, uma igreja família onde todos que chegam aqui são acolhidos, são abraçados, são amados. E aqueles que chegam aqui que não conhecem Jesus vão encontrar Jesus no seu abraço, no meu abraço, no abraço de Cristo. Que sejamos nós, então, aquelas pessoas que vão levar o abraço de Cristo àquela pessoa que está carente. O mundo hoje, nós falamos disso, como o mundo hoje está carente. Como todos estão em busca de pertencimento. Como muita gente tem bebido em fonte, tem buscado pertencimento, tem buscado se satisfazer em fontes equivocadas, em fontes que levam à destruição, quando nós, como família de Cristo, podemos apresentar a fonte de água viva para essas pessoas. Esse é o nosso papel. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos valores de sermos uma igreja que honra a Deus, porque nós podemos inventar um monte de coisa, podemos ter uma igreja extraordinária, uma igreja acolhedora, com som esplendoroso, pessoas bonitas, uma multidão neste lugar. Mas, se nós não formos uma igreja que honre a Deus com tudo que temos e que somos, não vai valer de nada, seremos apenas um clube, seremos apenas um point. E nós queremos também, como um guia condutor das nossas vidas, para esta igreja, uma visão, valores que o Senhor nos entregou, é de sermos uma igreja que honra a Deus, amando ao próximo, cumprindo aquilo que o Senhor, os mandamentos que o Senhor resumiu, toda aquela lei do Antigo Testamento, Ele nos resumiu em amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Então nós entendemos que somos uma igreja que honramos a Deus acima de tudo, também amamos o próximo, servimos com excelência, servimos ao nosso Deus com excelência, com qualidade, com o nosso melhor, e vivemos a palavra de Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso esse mês, sobre isso hoje, porque esse mês nós estamos trabalhando o nosso grande tema: eu sou
eu pertenço. Uma igreja família, não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Então, eu não estou aqui frequentando a igreja, eu não estou aqui simplesmente passeando pela igreja, eu sou a igreja, eu pertenço a esta família, eu estou construindo esta igreja, eu estou servindo ao meu Deus com tudo aquilo que eu tenho, que sou, e da melhor forma possível. Isso tudo aqui faz parte de mim, e eu faço parte. Cada um de nós aqui somos importantíssimos para a obra do Senhor. Por isso que quando um irmão se ausenta, nós percebemos, porque um irmão aqui faz muita falta quando ele não está aqui. Somos família, nos amamos. Nós falamos disso domingo passado. Nós cuidamos uns dos outros, nós nos alegramos uns com os outros, sofremos também uns com os outros. Então, esta é a igreja que o Senhor tem esperado neste mundo. Uma igreja que ame ao próximo, que ame a palavra. E esta é aquilo que são valores, são princípios que o Senhor entregou para cada um de nós aqui, para fazermos, para vivermos esta igreja. Então hoje nós vamos falar, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 4, versículo 11, porque hoje nós vamos falar sobre essa igreja que honra a Deus. Uma igreja que honra a Deus amando ao próximo, servindo com excelência e vivendo a palavra. Apocalipse 4, versículo 11, diz assim: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Este versículo, ele é uma oração. É uma oração. Senhor, nosso Deus, Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder, porque tudo foi criado por meio da Tua fala, pela Tua voz, pela Tua vontade. E nós estamos aqui nesta manhã para honrarmos o nome do Senhor, por sermos uma igreja que honra a Deus. Como é gostoso honrar alguém que, geralmente honramos alguém que faz-nos alguma coisa, não é isso? Alguém que prestou alguma coisa, recebe aquela honra ao mérito, né? E é interessante quando nós vemos essa questão do honra ao mérito. É honrar por merecimento, né? Honra ao mérito, merecimento. Vocês já pararam para pensar que nós fomos honrados por Deus sem merecermos nada? Aliás, merecedores do inferno, se é que podemos dizer que merecíamos alguma coisa, mas o Senhor nos amou pela sua graça. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre honrarmos a Deus com as nossas vidas e sermos uma igreja que honra a Deus. Senhor, recebe nossa gratidão por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio, o nosso mais sincero louvor, a nossa maior gratidão, a nossa alegria em estarmos contigo. Senhor, nós queremos honrar o Teu nome, nós queremos honrar a Tua presença entre nós, nós queremos honrar e bendizê-lo por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Tu és digno, Senhor, Tu és digno de receber toda a honra, glória, majestade e poder, Senhor, através da vida da Tua igreja, do Teu povo. Nos ajuda, Senhor, a priorizarmos e amarmos aquilo que o Senhor ama e honrá-lo com tudo aquilo que somos, meu Deus. Assim eu oro no nome de Jesus. Abra a nossa mente, o nosso coração, Senhor, para cumprirmos a nossa missão, que é ser e fazer discípulos. Nós não podemos perder o nosso foco, nós não podemos perder a nossa visão de sermos uma igreja família onde nós cuidamos e amamos uns aos outros. E para que nós possamos chegar lá no destino que o Senhor, que o Espírito Santo tem para nós, que o Espírito Santo nos dirija até lá, nós precisamos entender os valores que o Senhor tem para cada um de nós. Como nós acabamos de ler, ao nosso Deus, somente o nosso Deus merece a nossa honra. E muitas vezes nós honramos muitas coisas, muitas vezes nós nos dedicamos, irmãos, me desculpem, comecei a tossir.
Nós nos dedicamos a muitas coisas e esquecemos de priorizar o que é importante. Às vezes valorizamos demais coisas efêmeras e deixamos de priorizar ou de dar o devido valor àquilo que é importante. Então nós vamos entender hoje um pouquinho mais sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, a vontade de Deus, e é da vontade dele o nosso crescimento e direcionamento como uma igreja família. E também para as nossas vidas no dia a dia, até porque, como nós aprendemos na semana passada, nós não somos igreja família somente aqui no domingo. Pelo contrário, aqui no domingo nós nos ajuntamos, nós nos encontramos como igreja. Lembra, eclésia, ajuntamento, congregação, um povo que vive como uma família lá fora, servindo a Deus no seu dia a dia, honrando a Deus no seu dia a dia, buscando ao Senhor no seu dia a dia. Quando chega aqui no domingo, nós nos juntamos e somos reflexo daquilo que vivemos lá durante a semana. Então a gente não consegue separar a nossa pessoa em crente e não crente, né? Em família e não família. Por exemplo, estou olhando aqui para o Eric, para a Vivian, pai de 3 filhos lindos. Vocês não conseguem ser pai deles só na segunda e na terça. De quarta a domingo, outra pessoa é pai e mãe. Não, você é pai 24 horas por dia. Assim nós somos crentes 24 horas por dia. Assim somos família 24 horas por dia, 7 dias por semana. Este é o povo de Deus. E aí nós vamos entender que é da vontade de Deus que nós estejamos trilhando este mesmo caminho, sendo uma igreja família e fazendo discípulos do Senhor, honrando e fazendo a vontade dEle para nós. O Senhor tem projetos para a sua vida, o Senhor tem planos para a sua vida. Somos uma igreja que honra a Deus. Honrar a Deus implica em reconhecer quem Ele é e o quanto nós precisamos e dependemos dEle, dando-lhe a reverência que lhe é devida. Será que nós conseguimos entender quem Deus é? Eu acho que Deus está muito acima de tudo aquilo da nossa compreensão, é inimaginável. Mas nós sabemos que Ele merece o nosso melhor. Ele merece o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa honra, o nosso esforço. Mas se a gente não consegue saber ou entender, ou colocar na nossa cabeça quem realmente Ele é, a gente consegue entender quem nós somos. Cada um de nós aqui tem a sua história, tem o seu testemunho, sabe de onde o Senhor tirou. Quando eu olho para o Flávio, eu lembro do testemunho dele, da vida dele, da onde Deus o tirou. Conversando com alguns irmãos aqui, nós conhecemos algumas histórias. Cada um de nós precisa lembrar de onde Deus nos tirou. Deus também me tirou de um buraco. Então eu sei quem eu sou ou quem eu era. Mas hoje eu honro a Deus com a minha vida. Eu venho para a igreja adorar ao Senhor, porque justamente eu não consigo na minha cabeça limitada entender a grandiosidade do meu Deus, mas eu sei que eu estou muito longe. Eu era um nada, eu era um delinquente qualquer, merecedor do inferno, mas hoje eu sou filho de Deus, salvo pelo sangue de Cristo, e eu sei que eu não mereço, mas eu sei que eu ganhei na cruz de Cristo a minha entrada no céu para morar com Ele. Eu preciso honrar esse Deus. Eu preciso amar esse Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Às vezes a gente pega e se empolga, envolve-se com tantas outras coisas, gasta tanto dinheiro com outras coisas, com besteiras. A gente dá, às vezes, até mau testemunho e a gente esquece de honrar verdadeiramente aquilo que devemos honrar. Honrar a Deus implica em reconhecer quem Ele é. Por isso nós nos prostramos diante dEle, por isso nós o adoramos, por isso que nós choramos na presença dEle, por isso que quando nós passamos por algum aperto, nós nos dobramos nossos joelhos e aos pés da cruz a gente vai levar as nossas súplicas, porque nós precisamos dEle. E entendemos que nós não somos nada sem Ele, dependemos dEle o tempo todo, para tudo. Ele é o Criador de tudo, Ele é o nosso Redentor, Ele é o Senhor absoluto. Honrar a Deus é viver uma vida prática, onde Ele é visto e reconhecido
em nossas vidas. Irmãos, como é maravilhoso você ser reconhecido por alguma coisa boa. Não é legal isso? Nossa, Flávio, eu ouvi o Enzo lá, um menino tão bonito, educado, gente boa, comportadinho, né, Michele? Um menino tão legal. Cara, eu vejo que ele realmente se parece com vocês. Vocês têm dado uma boa educação para eles. Um menino maravilhoso. Cara, isso é honrar a alguém que fez algo maravilhoso. Agora imagine alguém chegar lá, nossa, lá o Enzo. O Enzo não está aqui não, né? Está lá dentro, né? O Enzo está lá bagunçando, quebrou o vidro, bateu não sei o quê, fez não sei o quê. Nossa, que moleque, né, meu, mais atazanado e tal. Ele não está honrando os pais. Muitas vezes nós estamos nessa situação. Muitas vezes pessoas podem olhar para nós e dizer assim: verdadeiramente eu vejo aqui um filho de Deus. Verdadeiramente eu vejo aqui um discípulo de Cristo. Verdadeiramente essa galera que está chegando aqui na Abrace, eles têm algo diferente. Realmente eles honram a Deus. Olha que maravilhoso isso. Agora imagina, nossa, eu não vou ali na Abrace não, só tem tranqueira. Um pessoal que do domingo diz que está lá cantando, glorificando, mas chega na segunda-feira, estão lá sonegando impostos, estão lá brigando no trânsito, dando mau testemunhos. Olha só quantas coisas. Então, nós precisamos honrar a Deus com as nossas vidas, com as nossas ações. Nós precisamos aprender. Lucas 10, lá na parábola do bom samaritano, nós vamos ver algumas características de uma pessoa que honra a Deus. Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho. É importante nós sermos reconhecidos por sermos pessoas, por sermos uma igreja que honra a Deus. Porque isso atrai pessoas ao Senhor. Uma igreja que busca honrar a Deus não se contenta com pouco. Uma igreja que honra buscar a Deus não se contenta com pouco. Se nós queremos honrar a Deus com as nossas vidas, nós não podemos nos contentar com a vida que nós levamos. Nós temos 24 horas por dia, lemos a Bíblia 5 minutos por dia. Não é pouco? Como nós podemos conhecer o nosso Deus se nós conversamos com Ele 10 minutos por dia? 5 minutos quando a gente acorda para reclamar do dia que chegou está muito cedo, Deus, eu tenho que... E 5 minutos lá no final do dia, né? Deus, eu estou muito cansado, em nome de Jesus, amém. Então, uma igreja que honra a Deus não se contenta com pouco, está sempre buscando mais. Eu quero estar me relacionando melhor com o Senhor, eu quero honrá-lo, sabendo quem Ele é. Por isso eu oro mais, por isso eu estudo mais a sua palavra, por isso eu valorizo o que Deus valoriza, eu amo aquilo que Deus ama, eu obedeço os seus mandamentos, eu vivo uma vida que agrada a Deus, eu dou o meu melhor a Deus em tudo. Eu dou a minha melhor oferta, eu dou a minha melhor adoração, eu dou o meu melhor tempo, eu dou o meu melhor conhecimento. Eu quero fazer o melhor para o meu Deus, eu quero honrá-lo com tudo. A gente não faz isso na escola, no serviço, no trabalho, no namoro, no relacionamento, não é isso? Eu entro numa empresa para trabalhar, então eu vou me dedicar, eu vou estudar, eu quero conhecer todo o processo daquela empresa, porque em pouco tempo eu quero assumir um papel de liderança, um gestor, uma chefia, alguma coisa assim. E aí você corre atrás, se dedica. Eu quero entrar na USP, lá numa faculdade decente, vai lá, estuda no Enem, estuda o ano inteiro e faz curso, se dedica, se priva de uma série de coisas. Os colegas chamam, vamos para a baladinha. Não, não posso, que eu quero estudar para o vestibular. Eu quero fazer isso. Então vai lá e você se esforça. Você está honrando o seu estudo, isso é bom, isso é lindo, é maravilhoso, precisa ser isso. Mas chega no domingo de manhã, vamos para a igreja, aí alguém liga, vamos, tem uma balada no sábado à noite, vamos para lá e tal, a gente chega às 8h30, dá tempo de correr e ir para a igreja. Vamos sim. Aí chega no domingo, 8h30, na hora de ir para a igreja, está só o pó daquela ressaca. Ai, não vou não, deixa quieto. Muitas vezes são ações como essas que nós estamos vivendo. Estou dando um exemplo de uma balada aqui, mas existem N coisas.
festa de aniversário, filmes, coisas efêmeras, coisa besta. Muitas vezes nós deixamos de honrar a Deus com as nossas ações e pequenas atitudes, pequenas ações. Às vezes, por muito pouco, nós deixamos de honrar a Deus. Às vezes, por muito pouco, nós envergonhamos o nome de Cristo que nós carregamos. Por muito pouco. Nós precisamos valorizar aquilo que Ele valoriza. Romanos 11:36 diz, porque para Ele, por meio dEle, porque todas as coisas são dEle, por Ele e para Ele, a Ele seja a glória para sempre. Amém. Uma igreja que honra a Deus também ama o próximo. Uma igreja entende que amar ao próximo, cuidar do próximo, é honrar a Deus. Quando nós servimos, quando nós nos preocupamos uns com os outros, nós estamos honrando a Deus. Amar o próximo significa tratar o outro com bondade, empatia e compaixão, independentemente de quem seja. A gente falou aqui em algum momento, nesse mês, nós já falamos do nosso DNA, que é o abraço, né? Qualquer um que chega aqui, a gente abraça. Qualquer um que chega aqui, a gente acolhe. E esse acolhimento, esse abraço, quando nós estamos falando que é Cristo abraçando essas pessoas, é verdade. A maioria aqui é testemunha disso. A maioria aqui já me disse isso. Um dia eu passei por aqui, estava chateado, mas eu recebi um abraço e foi o abraço de Cristo. Nós estamos aqui como família, uma família que honra a Deus, cuida um do outro, independente de quem seja. Uma família que honra a Deus ama, assim como Jesus amou. Lembram-se o que está lá em João 13? Nisto conhecereis, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, quando nós amamos o perdido, quando nós nos preocupamos com as pessoas que estão indo para o inferno, por não conhecerem Jesus, e muitas vezes, por nós não termos falado de Jesus para estas pessoas, quando nós não nos preocupamos com isso, nós estamos sendo os falsos discípulos, fakes. Agora, nós precisamos sim nos preocupar com isso. Quando foi a última vez que você chorou por alguém que não aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador? Quando foi a última vez que você chorou por ver um amigo perdido morrendo e indo para o inferno? Quando foi que você chorou por você não ter falado de Jesus para alguém uma vez por dia? Precisamos demonstrar este amor, o amor de Jesus, para as pessoas e pelas pessoas. Nós vemos isso, como eu comecei a falar aqui, lá em Lucas 10, na parábola do bom samaritano. Passou o sacerdote, passou o fariseu, passou não sei quem, passou o líder de louvor, passou o pastor da Abrace, passou o líder de jovem, e ninguém parou para olhar para aquele homem que estava ali passando por uma situação delicada. Mas o menos provável, lá no caso foi o samaritano, né? Aqui a gente pode usar N outros motivos, mas deixa para lá. Mas alguém, o menos provável, olhou para aquela pessoa e o atendeu e o socorreu. Nós precisamos olhar com empatia para o mundo. Nós precisamos olhar e atender e nos atentarmos para as pessoas que estão ao nosso redor. Uma igreja que honra a Deus não perde oportunidades. Nós não escolhemos quem acolher, nós escolhemos ser discípulos. Nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus, então nós precisamos honrar a Deus, amando todos quanto Jesus amou. É o amor descrito na Bíblia como um amor altruísta, aquele que se manifesta na preocupação com o bem-estar do outro, com o bem-estar do próximo, muitas vezes até colocando as nossas necessidades, colocando as necessidades do próximo em detrimento das nossas necessidades. Assim como Jesus demonstrou, entregando a sua vida por mim e por você. Uma igreja que honra a Deus, ela serve com excelência.
Uma igreja que honra a Deus não apenas ama, mas ela também serve. E excelência é o mínimo que se espera de um filho de Deus, de um discípulo de Cristo. Nós honramos a Deus servindo-o e o adorando com alegria e excelência, fazemos o nosso melhor. Honramos a Deus amando as pessoas e servindo a Deus e as pessoas com excelência. O que significa excelência? Estou tentando pegar algum exemplo aqui, mas não está me vindo aqui agora, assim, algum exemplo de vocês, né? Mas o Léo trabalha com alguma linha de produção? Você produz alguma coisa lá, montagem e tal? Aí você fez lá, montou alguma... O Giovanni, fala do Giovanni que é melhor, as artes que o Giovanni faz. O Giovanni faz lá as artes dele de mídia social e não sei o quê. E ele pode fazer um negócio simples, meia boca, faltando coisas, mas quem contrata o serviço dele vai querer o quê? O melhor. Porque se ele não fizer o melhor dele, outro faz. Outro faz, outro contrata. Olha só, então, espera aí. Por que o Giovanni não pode fazer algo excelente, algo melhor? Só pode ser por relaxo. O Senhor, Ele espera de nós excelência. O Senhor espera de nós, da igreja, dos seus discípulos, Ele espera perfeição. Olha o que diz em Mateus 5,48, Jesus diz assim, ó, sejam perfeitos, assim como perfeito é o Pai Celestial, é o vosso Pai Celestial. Nós precisamos, então, buscar excelência em tudo. O significado de excelência é superioridade, qualidade notável, perfeição e a busca pelo melhor em tudo o que se faz. Nós precisamos ser os melhores em tudo que nós fazemos. Nós precisamos ser os melhores pais. Porque o conceito de família hoje está deturpado no nosso mundo. Família não existe mais. Família é uma instituição falida. Mas, segundo a palavra de Deus, jamais a família será uma sociedade, uma instituição falida, porque uma família é projeto de Deus. Então nós precisamos ser os melhores pais, as melhores mães, os melhores educadores, ensinando os nossos filhos os princípios bíblicos. Precisamos ser os melhores filhos, precisamos ser os melhores funcionários. Nós precisamos ser o melhor funcionário lá da nossa empresa. Por quê? Porque eu não faço para o patrão, eu faço para o meu Deus. Eu honro ao Senhor com a minha vida. Os melhores patrões. Precisa ser carrasco com o seu funcionário. Precisa ser ignorante, grosso. Instrua-o. Mostre que ele está no lugar onde tudo é servido ao Senhor. Tudo que é feito é ao Senhor. E aí você vai ver o sucesso, a prosperidade alcançando você. A excelência é um princípio bíblico que se manifesta através do Espírito Santo e da busca por dons e talentos para serem usados para a glória de Deus. Tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você sabe, você deve usar para a glória de Deus. Ah, mas isso daqui só serve lá onde eu trabalho. Trabalhe para a glória de Deus, não trabalhe por um salário. Se você trabalha só por causa do seu salário, Paulo diz que você é um miserável. Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer que se nós vivemos aguardando os bens, aguardando as coisas boas apenas para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Nós precisamos viver uma vida pensando no futuro, pensando no Senhor, pensando quando isso aqui acabar, o que será? Estaremos com o Senhor. Então precisamos honrá-lo e servi-lo com excelência em tudo que nós fazemos. Servir com excelência é entregar tudo do bom e do melhor, o seu melhor louvor, a melhor adoração, a oferta, não é o resto não. É a primícia, é o amor, é a alegria, é a gratidão por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. É cuidar de pessoas, é cuidar da igreja, é sempre pensar em melhorar as coisas, porque tudo é para o Senhor. Precisamos melhorar as coisas porque precisamos que as pessoas conheçam a Cristo e se sintam bem. Precisamos ser os melhores em tudo, mas principalmente nas coisas do Senhor, numa vida com o Senhor. Jeremias diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Vamos nos analisar. Temos sido relaxados?
Ainda é tempo, o Senhor está nos falando nesta manhã, que ainda é tempo de mudar este ciclo e honrar ao Senhor com excelência. Uma igreja que honra a Deus, vive a palavra. Vive a palavra, não é apenas ler a palavra. Tiago vai dizer isso, né? Que não importa a gente apenas ler, mas sim praticá-la, vivê-la. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível. A Bíblia é suficiente. A Bíblia não precisa ser atualizada. Nós precisamos nos atualizar. Nós precisamos aprender a fazer uma boa interpretação bíblica para aplicá-la nas nossas vidas nos dias de hoje. A Bíblia é suficiente. É a partir da Bíblia que todos nos desenvolvemos. É a partir da Bíblia que somos os melhores em tudo o que fazemos. É a partir da Bíblia que somos instruídos por Deus a sermos quem devemos ser. A Bíblia é o nosso manual prático de fé e conduta. A Bíblia é a palavra de Deus e não se esqueçam, a Bíblia é suficiente. É a Bíblia, um dos pilares da reforma protestante. A Bíblia é suficiente. Paulo diz lá para Timóteo, em 2 Timóteo 3, 14 a 17: Filho, tu porém permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo tudo o que tens aprendido desde a infância. Sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Toda escritura, ela é inspirada por Deus, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade, pleno preparo para realizar toda boa obra. Esta é a palavra de Deus suficiente. Se o seu pastor falar abobrinha, questione o seu pastor, mas não questione a palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Estude a Bíblia para não ser manipulado. Estude, busque a inspiração do Espírito Santo. Leia bons livros, bons comentários, entenda a Bíblia, entenda a interpretação bíblica, entenda o que os apóstolos quiseram dizer lá nos seus dias e o que é aplicado para nós hoje, que seremos livres de manipulações. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um texto que ficou muito conhecido no meio, nos anos agora para trás aí, mas a verdade é verdade. A verdade não é redundante isso, né? Mas a verdade verdadeiramente liberta, e nós deixamos de ser manipulados, porque a Bíblia ela é uma palavra interpretativa. Muitas interpretações são usadas para manipular o povo, mas quando nós buscamos o conhecimento, buscamos conhecimento do alto, não apenas erudição, dificilmente seremos enganados, seremos manipulados. Por isso que nós como igreja incentivamos tantos GCs. Lá no GC a gente estuda a Bíblia. Nós olhamos o que a Bíblia está falando sobre as nossas vidas e nós nos espelhamos. Poxa vida, nos confrontamos. A palavra de Deus ela nos confronta. Por isso que precisamos estudar. Participe de um GC. Estamos começando os discipulados aqui na igreja. Vamos participar do discipulado, dos cultos. Olha quantas coisas acontecendo. Então, os devocionais. Faça o devocional. Né? Invista no seu relacionamento com Deus. Invista o seu tempo com o Senhor. Uma igreja que honra a Deus é caracterizada por viver a sua fé de forma prática e consistente. Ser constante hoje também é difícil. Nós somos engolidos por uma série de coisas no dia a dia, por uma série de atividades no dia a dia, e é difícil a gente manter a constância, né? Nos mantermos ali firmes. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos perseverar, lutar, insistir. Olha, das 8 às 9 da manhã eu vou orar e aconteça o que acontecer, eu não vou parar de orar, eu não vou fazer mais nada. Porque quando você separa um tempo para a leitura, quando você separa um tempo para a oração, parece que o mundo acaba, né? Todos os problemas acontecem naquele momento. Tem hora que eu comento com alguém, né? Eu falo, eu vou orar de surpresa.
Não vou falar para ninguém que eu vou parar para orar, porque parece que o diabo escuta e aí começa, né? Então, surpresa, vou orar, né? A gente vai assim, porque é difícil. Quando você faz jejum, começamos a fazer um jejum de quarta-feira, começamos bem, já estamos falhando já de novo, hein, gordinho? Vamos ver isso daí. Vamos conclamar o jejum de quarta-feira, jejum, estamos fazendo isso. Falhamos umas quartas-feiras aí, mas quarta-feira nós estamos indo para o culto de oração e após o culto nós entregamos o nosso jejum. Então, igreja, separe um tempo de jejum, separe um tempo de consagração e venha orar aqui, aí após o culto a gente entrega. Mas olha só o jejum. A gente fala, ó, quarta-feira vamos jejuar. O que acontece na quarta-feira? Toda a fome do mundo se concentra na quarta-feira na minha vida. É na quarta-feira que me chamam para feijoada, é na quarta-feira que me chamam para pizza, é na quarta-feira para isso, na quarta-feira... Gente, então assim, vamos fazer surpresa. Jejum quarta-feira, mas não vamos falar para ninguém, né? Porque vai acontecer isso. E olha, outro dia eu tive que rejeitar uma feijoada, gente. Aí eu ficava orando, pensando no quê? Na feijoada. Então assim, é complicado, mas a gente precisa insistir. A gente precisa perseverar, a gente precisa buscar. Senhor, me perdoa, eu não estou aguentando aqui, ó. Essa feijoada, a tentação está muito forte, mas Senhor, me ajuda aqui, ó. Irmãos, janta a feijoada. Mas separa o seu tempo e busque a Deus. Nós precisamos, irmãos, nos concentrar e insistir para vivermos a palavra de Deus. Não é fácil. Tudo isso que eu estou falando aqui é muito lindo no papel, é muito lindo aqui no esboço, mas precisa ser uma coisa real nas nossas vidas. E é isso que o Senhor espera de nós. Quando nós somos uma igreja que entendemos que honramos a Deus por tudo que somos, nós vamos amar o próximo, nós vamos viver a palavra, nós vamos servir com excelência, nós vamos fazer tudo como se Deus estivesse realmente aqui me olhando, porque nós sabemos, nós falamos, nós entendemos que o Senhor está aqui neste lugar, neste exato momento. Mas poucas são as vezes que nós agimos como se verdadeiramente Ele estivesse sentado aqui. Nós precisamos começar a entender isso e a vivermos mais estas experiências, irmãos. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Eu tenho orado aquela oração de Jacó. Senhor, mostra para a nossa igreja, mostra-nos, abre os nossos olhos, nem que for por um minutinho, para nós vermos os céus, para nós vermos lá anjos subindo e descendo, como Jacó. Porque Jacó, ele vai lá para a terra de Labão, ele sai corrido lá da sua terra, e aí ele vai crendo nesse Deus como nós o conhecemos, sem ter uma experiência. E quando aquele homem dorme lá em Betel, e ele tem um sonho, anjos subindo e descendo, e vejo lá Deus em pé à direita, e aí ele acorda e ele fala o quê? Verdadeiramente Deus está aqui, e eu não sabia, mas agora eu sei. Queridos, verdadeiramente Deus está aqui. Verdadeiramente Deus está aqui. E na hora que você for para a sua casa, verdadeiramente Ele está na sua casa, verdadeiramente Ele está no seu trabalho, verdadeiramente Ele está no seu carro, verdadeiramente Ele está onde você estiver. E você deve honrá-lo em todo o tempo, aonde for. Uma igreja que honra a Deus é caracterizada por viver a sua fé, mas de forma prática, de forma real, consistente, alinhando as ações dos membros com os princípios e mandamentos da Bíblia. É o que nós procuramos fazer. Nós procuramos ser os mais honestos possíveis com a Bíblia. Incentivamos o estudo bíblico, incentivamos os devocionais, incentivamos os GCs, para que nós possamos caminhar cada vez mais perto de Deus, conhecê-lo cada vez mais e mais e mais, meus irmãos. Esta é uma igreja que honra a Deus em tudo que faz. É uma igreja que vive a palavra. É uma igreja que proclama o seu reino. É uma igreja preocupada em missões. É uma igreja preocupada com o evangelismo. É uma igreja que colabora, que vive em unidade, colabora com o que pode para que o reino seja expandido. É uma igreja que cuida do próximo. É uma igreja que cuida dos irmãos e também de todos que chegam aqui.
Nós temos o nosso ICA, né? Assistência social. Às vezes a gente está aqui de semana, vem gente bater aqui, preciso disso, preciso daquilo, a gente vai atrás, a gente ajuda, a gente corre atrás, porque isso é Cristo. Muitas vezes, quando nós estamos aqui fazendo algum tipo de doação, de roupa, de comida, às vezes nós estamos sendo Cristo na vida dessas pessoas. Tem um monte de picareta? Tem. Mas a gente não pode, em detrimento disso, deixarmos de fazer. Nós fomos chamados para fazer as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras. Não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos por Cristo Jesus. Mas Efésios diz, para as boas obras. Nós somos uma igreja onde líderes e membros são chamados a viver o que pregam. Uma igreja que honra a Deus, vive o que prega. Serve de exemplo e influencia outras gerações. Sempre que eu falo de geração, me lembro do culto que tivemos aqui do Ministério Soma, onde foi tratado. A gente não pode esquecer que nós somos chamados para influenciar as gerações, os nossos filhos, os nossos adolescentes, as crianças, os jovens. Eu falei a semana passada, vou falar de novo. Saiu um estudo onde os jovens no mercado de trabalho não estão querendo assumir papéis de liderança, não estão querendo assumir papéis de chefia. Por quê? Porque tem muita responsabilidade. Nós precisamos investir nos nossos jovens para que eles façam a diferença lá fora. Os jovens filhos de Deus, discípulos de Jesus, eles não podem ser igual os jovens que estão lá não se contentando com mais nada. Eu não quero assumir responsabilidades. Sim, o Filho de Deus, ele aceita e assume responsabilidades. Sim. Então nós precisamos ajudar, ensinar, trabalhar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, para fazerem a diferença lá fora. Uma igreja que honra a Deus é uma igreja relevante aonde estiver. Então nós precisamos estarmos atentos a isso. É a geração Z, né, Alex? É a geração Z. Então vamos orar pela geração Z. E vamos trabalhar pelos nossos jovens da geração Z. Aí depois vem a geração Alfa, Milênio, Jumper, esse monte de geração, a geração que nem chegou ainda, já vamos orando por todas essas gerações. A geração do Pedro, do Arthur, da Liz, do Apolo, que vai nascer também, do Luizinho. A gente precisa orar do César, as nossas crianças que estão ficando no berçário. A gente precisa orar por essa galera, por esta geração, porque eles vão crescer num mundo difícil. Se está difícil hoje, imagina daqui 10 anos, daqui 20 anos. Precisamos orar por essas crianças, que serão homens e mulheres que influenciarão a nossa sociedade. Uma igreja que honra a Deus influencia onde está. Irmãos, vou para o final. Ser uma igreja que honra a Deus não é apenas uma frase bonita ou um ideal muito distante, não, mas é uma ideia prática. É uma prática diária, uma igreja que honra a Deus, uma vida que honra a Deus, é uma vida constante, é uma prática constante, é uma luta constante. Honramos a Deus quando nós amamos uns aos outros, quando estendemos a mão para acolher, quando escolhemos servir com dedicação, quando vivemos a palavra de forma simples, direta e verdadeira. Nossa missão é clara, ser e fazer discípulos. Nossa visão é firme, ser uma igreja família onde todos encontram Jesus. E os nossos valores nos mostram o caminho a percorrer, amar, servir e viver a palavra. Por isso, cada um de nós tem papel fundamental nessa construção. Você é importante. Você é chamado para cumprir a missão que o Senhor deu apenas a você. Ser e fazer discípulos. Essa missão não é dos anjos. Essa missão não é de quem já está lá no céu. Lá no céu você não vai precisar evangelizar ninguém. Pelo menos eu não vi ainda na Bíblia lá. E Davi encontrou Adão e falou de Jesus para ele. Não, eu não vi isso, não. Já lá no céu já estão aqueles que cumpriram a sua missão. E essa missão é nos dada. É para mim e para você, é para a igreja. Honrar a Deus, sendo e fazendo discípulos de Jesus. Os anjos não têm esse privilégio. Já perceberam isso? Nem os anjos
podem fazer o que nós podemos. Olha só. Cada um de nós tem papel fundamental na missão que o Senhor nos deu. A igreja não é só um lugar onde nós nos reunimos, mas é quem nós somos em Cristo. Quando nós cuidamos uns dos outros, quando nós amamos uns dos outros, somos igreja. Quando nós servimos a Deus e ao próximo com excelência, somos igreja. Quando vivemos e praticamos a palavra, nós somos igreja. Você é a igreja de Cristo. Que a Brace seja conhecida como uma igreja família que honra a Deus em tudo. Sermos conhecidos por honrarmos o nosso Deus, não apenas sermos mais uma placa por aqui, não, mas sermos um local onde as pessoas, o doente chegue aqui, seja curado. A pessoa chegue aqui triste, com depressão, com pensamentos suicidas, e encontre a Cristo e seja curado, e seja transformado. Que cada pessoa que chegar aqui sinta o amor de Cristo em nós, no nosso abraço, no nosso sorriso, no nosso café. Nosso café é santo, gente. Esse café é uma bênção, o nosso café cura. Sabe por quê? Porque quando nós estamos ali em comunhão, batendo papo, rindo, às vezes chorando, nos abraçando, é um tempo de cura. O culto não acaba aqui, não. Ele continua lá no nosso café. E também não acaba lá, ele continua nas nossas casas. Ele continua no nosso dia a dia. Que cada irmão perceba que não caminha sozinho. Aqui nós não caminhamos sozinhos. Nós somos uma família, estamos aqui uns para apoiar os outros. E que cada ministério reflita o caráter de Jesus. Que sejamos esta igreja que honra a Deus. Que as nossas vidas possam honrar a Deus em tudo que nós fizermos. E jamais esquecermos de fazer a oração que nós iniciamos o culto, que nós iniciamos a mensagem lá em Apocalipse 4. Senhor, nosso Deus, Tu és digno, só Tu és digno de receber a nossa glória, de darmos glória ao Teu nome, de receber a nossa adoração, de receber a nossa honra. Tu és digno de receber toda a majestade. Senhor, Tu és maravilhoso, o Senhor é lindo. Irmãos, nós precisamos honrar o nosso Deus. Eu quero te pedir a ficar de pé. Vamos honrar o nome do Senhor. Erga a tua voz.